Ainda em Mateus 26, verso 20, diz: ao pôr do sol estava Jesus reclinado próximo à mesa com os 12. Durante a refeição, Jesus revelou: com toda certeza vos afirmo que um dentre vós me trairá. Essa declaração consternou a todos e começaram a indagar um após outro: Senhor, porventura serei eu? Indicou-lhe Jesus: aquele que comeu juntamente comigo do mesmo prato, este é o que vai me trair. O Filho do Homem vai como de fato está escrito a respeito dele, mas ai daquele que trai o Filho do Homem. Melhor lhe seria jamais haver nascido. Então Judas, que haveria de consumar a traição, disse: acaso seria eu, meu mestre? Jesus afirmou-lhe: sim, tu declaraste. Irmãos, o que nós queríamos ver aqui de lição na nossa leitura? Primeiro detalhe, você não deve buscar uma igreja onde tudo ocorra às mil maravilhas. Por quê? Jesus era uma pessoa cheia da unção, cheia do poder, cheio da graça, cheio da revelação. Sim. Ele escolheu por acaso Judas por engano? Não. Mesmo pessoas escolhidas podem se desviar. Amém? E olha que Judas não foi escolhido. Ei, você aí que está pescando, vem, segue-me. Não foi bem assim não, né? A Bíblia nos ensina que Jesus passou uma noite inteira em oração e quando desceu, chamou os seus 12 discípulos, apóstolos. Ali, o que nós entendemos? Que Deus, o Pai, revelou a Jesus o nome daqueles que ele deveria chamar. Mesmo quem Deus chama direto do seu trono, na verdade que todos nós somos chamados direto do trono, mas continuamos tendo o livre-arbítrio. E já que temos livre-arbítrio, podemos cometer a desgraça maldita de nos desviarmos. Basta esquecer um pouquinho a humildade, irmão. Acabou. É o fim. Na próxima esquina, lá se vai você. A humildade é uma chave poderosa. A humildade mantém qualquer ser humano de pé, mesmo quando ele erra. Se tem uma coisa que Deus é apaixonado, é pela humildade. A tal ponto de Jesus declarar: aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Meu irmão, quando você é humilde, você pode até pisar na bola, mas Deus tem sempre preparado uma misericórdia para você. Agora, os arrogantes, mesmo que não pisem na bola, Deus prepara um tapete escorregadio e um fundo falso, um degrau quebrado. Deus não suporta arrogante. Não suporta. O reino de Deus é dos humildes. Amém? Então, o que vemos aqui no ministério do Senhor Jesus? Jesus é o pastor e ele tem um rebanho. Mas esse rebanho está em perfeita paz e harmonia? Não. Não está em perfeita paz e harmonia. Tem problemas ali na igreja de Jesus? Tem problemas. Sabe que um dos evangelistas, me parece que é Lucas, escreve dizendo sobre essa passagem da mulher e do vaso de alabastro? Diz que Judas foi o que mais levantou a voz e disse assim: para que esse desperdício? Isso poderia ter sido vendido e dado aos pobres. E se não me falha a memória, Lucas, ele diz assim: mas ele não tinha nenhum cuidado com os pobres, não. Ele era mercenário e ladrão, porque ele costumava roubar o dinheiro das ofertas do ministério de Jesus. Esse negócio de roubar a oferta é velho, né, irmão? Tem uma turma aí que está aprendendo na Bíblia. Como é que se rouba a oferta? Deixa eu ver meu Judas aqui, que ele me ensina. Então,
no ministério de Jesus, tinha um ladrão que roubava as ofertas, um falso que dizia que tinha cuidado dos pobres e não tinha nada. E se os discípulos sabiam, inclusive Lucas escreve, se eles sabiam que Judas roubava das ofertas, será que não tinham mais intrigas entre eles, não? Judas, cadê o dinheiro daqui? Que dinheiro? Não tem dinheiro nenhum aí não. Nós compramos o pão. Mas o pão tá na infração, hein, Judas? Tinha intriga entre eles, não tinha? Se eles sabiam que Judas roubava o dinheiro da bolsa, tinha intriga, tinha problema. Então, meu irmão, o que eu estou querendo te dizer? Igreja é um campo minado. E se você não for um bom soldado, vai pisar numa mina e vai se explodir. Igreja não é lugar de reunião de santo. Igreja é centro de seleção. O joio e o trigo crescem juntos. Seja esperto. Muitos que hoje estão sentados do seu lado, daqui a 5 anos você não verá mais. Muitos que eu hoje estou vendo aqui, vou lamentar e acredita, vou até chorar. Às vezes eu lembro de algumas pessoas, alguns jovens que vieram para cá para o ministério, surrados da vida, sofrido, todo traumatizado. Teve gente que veio para esse ministério, meu irmão. É que a gente nunca expõe essas coisas aqui, nem chama as pessoas para dar certos testemunhos. Teve gente que veio para esse ministério aqui, que era acorrentado pelo pai na mata, acorrentado pelo pai na mata e surrado de corrente, que nem um cachorro doido, que nem um animal. E quando essas pessoas pisavam aqui no ministério, que Deus mostrava a obra que tinha com elas, eu ficava todo alegre. Daqui a pouco a pessoa está metendo os pés pelas mãos, entrando por caminho errado, dando ouvidos ao Judas, dando ouvidos aos irmãos. Irmão que diz assim, não gosto da mulher do pastor não, a mulher do pastor é isso, é aquilo outro. Tá bom, e daí? É a mulher do pastor que morreu na cruz por você? Então por que você vai dar ouvidos ao teu irmão que está com recalque? Quando alguém chegar assim para você, eu não vou com a cara da mulher do pastor. Aí você diz assim, você não é homem não? Nem para encarar uma mulher? Vai lá e resolve teu problema. Mas não, eles são fracos, eles querem aliados. E sempre acham um bobo para se aliar a eles, ao invés de cair um, cai 10. Por acaso tem algum membro da igreja capaz de remover a posição da mulher do pastor? Nem se toda a igreja se juntar, não remove a posição da mulher do pastor. Pode convocar outras igrejas, convoca o exército, marinha, aeronáutica, a mulher do pastor tem uma posição e acabou, é ponto final. Só Deus remove ela. Porque não foi o homem que a pôs aí? Aí não foi mesmo. Quem conhece a história sabe que não foi mesmo. Então, vai lutar contra Deus, pensando que está lutando contra uma pessoa. Então, e essas coisas acontecem, né, irmão? Nós sabemos muito bem de muitas coisas, mas nós já ensinamos muitas coisas aqui. Não quer dizer que se alguém é pedra no teu sapato, não quer dizer que você vai conseguir se livrar dessa pedra, não. Às vezes tem um tempo para você andar no vale da sombra da morte, tem um tempo para você se arranhar nos espinhos. É no meio das dificuldades que se formam os melhores guerreiros, ou não é? Pelo que eu entendo, sempre foi assim. Eu fui discriminado por diáconos dentro das igrejas. E pergunta se eu enfraqueci ou fortaleci. Quem conhece os pés do Senhor, meu irmão, nunca se enfraquece. Só se fortalece. Eu fui discriminado por filhas de pastor dentro da igreja. E pergunta se eu enfraqueci ou fortaleci. Eu fui maltratado por mulher de pastor.
Inclusive, pensava ela que o marido dela era um pastor e que ela tinha chamado para ser mulher de pastor. Pensava aquela pobre coitada. Mas pergunta se eu enfraqueci ou fortaleci. Irmão, eu fui afrontado dentro de igreja por gente que não era nada, mas só porque era parente ou familiar do pastor pensava que era alguma coisa. Fui afrontado violentamente. Mas pergunta se eu enfraqueci ou fortaleci. E eu te repito, quem conhece o caminho do altar e dos pés do Senhor, meu irmão, cada dia que passa fica mais forte. Cada dia que passa fica mais forte. E eu fiquei tão forte, mas tão forte, que eu hoje tenho um ministério que é superior a todos aqueles que um dia partiram nessa estrada, bem antes do que eu. Hoje, décadas depois, eles partiram na minha frente, olha, 30, 40 anos. Hoje eu olho para trás e vejo que eles ficaram distantes 100, 200, 500 anos. Hoje, o Deus dos exércitos, o Todo-Poderoso, Ele está aqui nessa terra. É conosco que Ele trata e não trata com eles. Toda a graça, unção, poder que estava sobre eles, já foi tudo por terra. Hoje eu aponto o dedo na cara deles e eles não têm autoridade de apontar na minha. Eu uso o nome deles e esculacho mesmo porque pisaram na bola e são dignos de repreensão. Eu desço a lenha mesmo. E eles não têm nem coragem de tocar no meu nome. Então, meu irmão, você não está aqui para pisar em flores, não. Você está aqui para pisar em espinhos. É no vale da sombra e da morte que você vai saber que o Senhor é Deus. É dentro da fornalha e é diante dos leões. Obreiro de verdade, meu irmão, não é formado em mar de rosas, nem em parque de diversão, mas é em campo de concentração. É dali que saem aqueles que aprendem a desvalorizar a própria vida. Então, meu irmão, no ministério de Jesus, tinha um Judas. E aqui dentro dessa igreja também sempre terá um, que é para provar os verdadeiros. Ou você acha que Judas nunca deu uma cantada em Pedro, nem Tiago, nem João? João, o negócio é o seguinte, eu estou com um projeto aí. Você acha que esse Nazareno tem condição de alguma coisa? Dá para a gente defender uma grana aí, os sacerdotes estão doidos de alguém para... Aí João diz assim, sai para lá, cara, tu tá maluco, rapaz? Aí ele foi para Pedro. Pedro, a história é a seguinte. Aí Pedro disse assim, tu é louco, rapaz? Te enxerga, seu pobre coitado miserável? Aí ele foi e partiu para Tiago. Tiago, o pessoal não está me entendendo, olha só, se a gente pelo menos fingir que entrega a Jesus, Tiago falou assim, tu quer que eu te mato agora, cara? É necessário ter um diabo para nós podermos fazer diferença dos filhos de Deus. É necessário ter trevas para nós sabermos o que é a luz. E acredito que eu vou te dizer, meu irmão, moleque nesse ministério não sobrevive. Aqui só sobrevive os fortes, moleque não sobrevive. Esse ministério não é para criança, isso aqui é para adulto, para homem. Para gente com disposição, gente que olha no espelho e diga assim, estou doido para ver o dia da tua morte, cara. Isto é a geração Jesus Cristo. Então no ministério de Jesus, tinha um Judas, irmão. Que coisa incrível, não? Aí alguns dizem assim, poxa, mas aquela igreja lá tem uns problemas assim, uns problemas assados. Ah, aquilo lá não é igreja de Deus. Não, se aquilo fosse igreja de Deus, estaria todo mundo numa boa. É? Numa boa que nem o ministério de Jesus? Um cara tão safado ao ponto de trair o próprio Cristo? O fato de ter ali um tão safado ao ponto de trair o próprio Cristo não foi impedimento para gerar um tão poderoso a ponto de ser crucificado de cabeça para baixo.
Então, meu irmão, não procure a igreja perfeita, porque o Deus perfeito você já encontrou. Então é contigo. O que você vai fazer? Aí a decisão, né, irmão? É cada um de nós é que temos que saber realmente o que vamos fazer dessa vida. Outra coisa diz aqui no verso 24, o Filho do Homem vai como de fato está escrito a respeito dele. Mas ai daquele que trai o Filho do Homem, melhor lhe seria jamais haver nascido. O que quer dizer essa expressão? Jesus está dizendo assim, eu vou como de mim está escrito. E como que está escrito? Como ovelha muda foi levada ao matadouro, não abriu a sua boca e não víamos nele graça nem formosura, foi moído pelas nossas transgressões. Então, Jesus disse, eu vou como de mim está escrito. A profecia de Isaías diz que tinha alguém que o traiu para ele ir para a cruz. Qual profecia diz que Jesus seria traído? Eu te digo, nenhuma. Não existe nenhuma profecia que até hoje eu tenha entendido que ela fala da traição de Cristo para que ele fosse morto na cruz. Eu não entendi nenhuma. Tem lá uma questão do Salmo, tipificada em Davi e tal, mas eu não consigo classificá-la como essa questão aqui, em gênero, número e grau, totalmente. Agora, diz, se o Filho do Homem vai como dele está escrito, ai daquele por quem ele será traído, e diz, melhor lhe seria jamais haver nascido. O que Jesus está dizendo? Se essa pessoa não tivesse nascido, não alteraria em absolutamente nada, porque o Filho do Homem vai como dele está escrito. E essa pessoa que agora vai para o inferno, melhor seria que ela não tivesse nascido, ou seja, não faria a mínima diferença no ministério e na obra de Cristo se aquele Judas não tivesse nascido e agora o traísse. Amém? Isso aí não tem o que debater, não tem o que discutir, é o que está escrito. Melhor lhe seria jamais haver nascido. E muita gente diz assim, mas como que Jesus ia ser pego então? Ué, não tentaram pegá-lo tantas vezes, sem ninguém o trair? Os guardas não foram lá? E quantas vezes tentaram ir lá pegar Jesus? Certa vez até o pegaram para o apedrejar. Mas Jesus escapa e a Bíblia diz o quê? Porque não era chegada a sua hora. Se fosse a sua hora, tinha ido e ninguém o teria traído. Porque a Escritura a respeito de Cristo diz, como ovelha muda foi levado ao matadouro. Não vejo a traição aí. A traição não fazia parte. Ora, dizem os loucos que Judas era predestinado, né? Imagina como é que essa gente diz que serve a Deus, só se for ao diabo que eles servem. Imagina o nosso Deus, que dá o seu Filho para morrer na cruz pela humanidade. Imagine esse Deus determinando o nascimento de alguém para depois lançar esse alguém eternamente no inferno. Imagina isso! Loucura! Impossível! Então, não tem nada de Judas predestinado à perdição. Isso é coisa da cabeça de gente que não quer estudar e não quer aceitar a verdade. Porque aqui está escrito, melhor lhe seria jamais haver nascido. Ou seja, não faria diferença alguma se esse cidadão não tivesse nascido. Ele não precisava trair Jesus para que Jesus fosse até aquela cruz. E a Bíblia mostra vários exemplos, tantas vezes tentaram pegar Jesus, mas Deus o livrou e todos diziam, porque ainda não era chegada a sua hora. Mas na hora dele ele iria e ponto final.
Verso 26, irmão. Diz: enquanto comiam, Jesus pegou um pão, deu graças, quebrou e deu aos seus discípulos, recomendando: tomai e comei, isto é meu corpo. Em seguida tomou um cálice, deu graças e os entregou aos seus discípulos, proclamando: bebei dele todos vós. Pois isso é o meu sangue da aliança, derramado em benefício de muitos para a remissão dos pecados. O que acontece aqui? Essa passagem, Jesus está usando um pão que é partido por ele, depois vai ser triturado nos dentes. Ele está usando um vinho, tá, irmão? Vinho com todas as letras, não suquinho de uva adocicado, não, vinho. Dizer o contrário disso é até uma vergonha. Está usando o vinho na simbologia do sangue, do seu sacrifício. Então, o que Jesus está mostrando aqui? Desde lá de Êxodo, Jesus é chamado o Cordeiro Pascual, porque lá, quando Deus instituiu a Páscoa como festa da libertação, no dia 14, irmão? Festa da libertação no dia 14, onde ele está ali restaurando a nação de Israel, mandou matar um cordeiro, lembra? Pelo número de famílias, e pegava o sangue deste cordeiro, passava nos umbrais para que o anjo da morte não entrasse naquelas residências. E toda casa que não tinha aquela marca teve pranto, porque todo primogênito morreu daquela investida que Deus determinou, chamado anjo da morte, que passou no Egito. Então, Jesus já é tipificado ali, como todo o Antigo Testamento vem tipificando Jesus. Gênesis, Êxodo, Levítico, Número, Deuteronômio, tudo que aparece ali de simbologias, de construções, de tabernáculo e altares, tudo tipifica a pessoa do Senhor Jesus. Até a arrumação das peças dentro dos tabernáculos mostravam a cruz de Cristo. É a maneira como a estaca era presa na areia, só a metade, e ali prendia uma corda e tal. Tudo aquilo é uma simbologia. As cores das cortinas dos tabernáculos, a parte que era azul, a parte que era vermelha, tudo aquilo representa o ministério de Cristo. Toda a Escritura é uma simbologia da pessoa e do ministério do Senhor Jesus. E aqui, Jesus está usando mais uma vez, ele está exatamente na data, da Páscoa, está usando como simbologia agora da sua morte, do seu sacrifício, o pão e o vinho. Então, o que nós temos aqui? Deixa eu ver o que eu anotei para você aqui, na hora em que eu lia. O pão e o vinho é a simbologia do seu sofrimento, Ele diz: esse é meu corpo que é partido por vós, tal. Então, esse corpo de Jesus, que seria triturado, moído, como um profeta falou. Qual profeta falou que o corpo de Jesus seria moído? Ele foi moído pelas nossas... Quem disse isso? Isaías. Então veja bem, ele foi moído pelas nossas transgressões. Ele foi moído. O que nós entendemos por moído? É pegar uma coisa compacta e transformar em vários pedacinhos, Isso aconteceu com Jesus? Literalmente não. Mas a expressão não é esse literal. Quando nós dizemos assim: caramba, fulano está sendo moído. Ele está sendo moído. Não, significa que ele está passando por uma situação extremamente difícil. Não é isso que nós dizemos. Não é que o camarada está sendo moído, Então, o corpo ali está representando Jesus, que seria moído. O sangue derramado, quer dizer, o vinho que representa o seu sangue derramado. Então, vinho e pão ingeridos passam a fazer parte do nosso ser, do nosso organismo. É aquilo do qual nós vamos nos alimentar. E Jesus está dizendo que o derramamento do seu sangue, o seu sacrifício na carne e no sangue, ele como Cordeiro Pascual, seria a nossa alimentação. Isso é uma das milhares de simbologias que nós podemos ter naquilo ali. Só que tem um detalhe. Quando nós nos alimentamos de alguma coisa, isso passa a fazer parte do nosso ser. O que é o nosso ser?
é a nossa existência, é todo metabolismo do nosso organismo, cada célula, também a parte espiritual, a alma e o espírito. Fazer parte. O que acontece? Às vezes você toma um remédio, uma vacina, e aquela enfermidade que te pegou uma vez não te pega nunca mais. Isso também está representado. Jesus falou: quem de mim se alimenta, viverá por mim. Então, quando essa simbologia toda representa alimentar-se do sacrifício de Cristo, alimentar-se do seu alto sacrifício por nós, isso faz com que o nosso ser seja transformado, assim como quando comemos um pão ou bebemos um vinho, né? Também isso faz efeito no nosso organismo, né? Verso 31. Então Jesus revelou: ainda esta noite todos vós me abandonareis, pois assim está escrito: ferirei o pastor, as ovelhas do rebanho serão afugentadas. Todavia, depois de ressuscitar, seguirei adiante de vós rumo ao Galiléia. O que ele diz no verso 32, hein? Todavia, depois de ressuscitar, seguirei adiante de vós rumo à Galiléia. Respondeu-lhe Pedro: ainda que venhas a ser motivo de escândalo para todos, eu jamais te abandonarei. Replicou Jesus: com certeza te asseguro que ainda nesta noite, antes mesmo que o galo cante 3 vezes, tu me negarás. Então Pedro lhe declarou: mesmo que seja necessário que eu morra junto a ti, de modo algum te negarei. E todos os discípulos fizeram a mesma afirmação. Irmão, Jesus fala várias vezes: vou morrer e vou ressuscitar, vou morrer e vou ressuscitar. Mas tem pessoas que não atentam: peraí, vou guardar essa informação aqui, eu vou escrever isso aqui, não é possível. Que loucura é essa? Não. Tem pessoas que ouvem as coisas, mas não se preocupam muito bem com o que ouvem. Tanto que Jesus, quando ressuscita, lá na manhã do 3º dia, ninguém está esperando por um Cristo vivo. Continua todo mundo na expectativa de um Cristo morto. Quando as mulheres disseram: olha, nós vimos o Senhor ressuscitado, eles falaram assim: elas estão delirando. Por quê? Porque eles não acreditaram no que Jesus se preocupou tanto em repetir: eu vou ser entregue na mão dos pecadores, mas ao 3º dia eu ressuscitarei. Não houve preocupação em guardar esta informação, né? Que depois de 2 dias ele ressuscitaria. Agora, Jesus aqui tem outro detalhe que eu quero indagar com você. No verso 34, replicou Jesus: com certeza te asseguro, nesta noite, antes do cantar do galo, tu vai me negar 3 vezes. Irmão, quem imaginaria, esse é um detalhe de alerta para nós, quem imaginaria que o apóstolo Pedro, depois de negar Jesus 3 vezes, ainda teria um direito de retorno? Muita gente diz: não, ele negou uma vez. Ah, tá, tudo bem, tadinho. Não, ele negou 2 vezes. Ah, peraí, 2 vezes, né? Não, ele negou 3 vezes. Ah, não, esse cara não sem vergonha. Que isso, negar 3 vezes? Onde já se viu isso? Quem acreditaria que Pedro tivesse a chance de retorno para ser a glória e o exemplo que ele é até hoje para as nossas vidas? Judas teve a atitude que teve e não teve outra chance. Então, o que Judas fez foi considerado por Deus de uma maneira, e o que Pedro fez foi considerado de outra maneira, né? Judas traiu Jesus, uma espécie de negar também. Só que Judas traiu, ou negou, mas pensando em si. Ele negou por 30 moedas de prata. Então, ele estava pensando nele. Só que Pedro, quando nega, Pedro não está vendo nenhum lucro naquilo ali, não. Ao contrário, a vontade dele seria não negar, que ele diz: não, todo mundo pode se escandalizar. Não, eu vou contigo até a morte. Que negócio é esse? Não, eu vou até a morte contigo. Jesus falou: não, tu não vai. Não sei o que Jesus quis dizer, tu não está pronto, ou sei lá o quê, mas tu não vai, e não foi. Agora, Pedro não pecou contra um mover do Espírito.
O que é um mover do Espírito? Um mover do Espírito é um projeto de Deus. A atitude de Pedro ali não tinha nenhuma influência no projeto de Deus com a vida de Jesus. Diferente do que Judas fez. Judas incidiu direto no projeto da vida de Jesus. Pedro está incidindo no projeto da sua própria vida. Judas quis mexer numa coisa, num projeto da vida de Jesus. Você pode dizer, não, mas ele acabou fazendo a vontade de Deus. Só que não era essa a intenção dele. Se não fizesse diferença para Deus a traição ou não, Judas teria, frustrado um projeto de Deus, porque ele incidiu direto no mover do Espírito. Não foi o que aconteceu com Pedro. Outra coisa, Pedro não visou nenhum lucro nessa questão, diferente de Judas. Ele visou lucro. Ele passou de mão em 30 moedas de prata. Você sabe quanto era o salário de um trabalhador? Quem sabe quanto era o salário de um trabalhador? Quem sabe falar alto? Não estou ouvindo. Sim, mas o que era isso? Isso eram 2 moedas de prata. Sabe quanto que era 2 moedas de prata? Um livro que eu li dizia que um salário de 1 mês de um trabalhador era 2 moedas de prata. 1 mês, 30 dias de trabalho, era 2 moedas de prata que o camarada recebia. Judas traiu Jesus por 30 moedas de prata. Ele traiu Jesus por 15 meses de trabalho. Ele estava ou não estava pensando nele? Depois ele sentiu remorso. Tadinho, estou morrendo de pena dele. Por que que Pedro teve direito ao retorno? Porque Pedro, embora negou tudo que ele fez, ele não visou nenhum lucro pessoal. Diferente de Judas. Judas visou os seus lucros pessoais, mas Pedro não visou lucro pessoal. Ele pode ter traído, ele pode ter negado, mas em nada do que ele fez, ele tentou tirar uma vantagem. Certo? Ele só temeu a própria vida dele, mas não visou nenhum lucro naquilo ali. Ele teve um temor natural do ser humano que teme a morte. Mas ele não visou lucro. Ele não visou levar vantagem em nada. As pessoas que visam alguma vantagem, essas acabam perdendo todo o direito de retorno. Meu irmão, você tem direito a pisar na bola, você tem direito a cometer os seus erros, e você vai elevar os seus olhos para os céus, o teu Deus vai te estender a mão, e vai te mostrar que além de poderoso e juiz, ele também é misericordioso. Se nós não conhecêssemos a misericórdia de Deus, nenhum de nós estaria aqui, porque nenhum de nós conheceu Jesus e passou a ser o santão. Todos nós, depois de conhecermos Jesus e o Evangelho, já pisamos na bola de novo. Agora, se você pisar na bola, visando os seus lucros, os seus benefícios, os seus destaques, aí a coisa é diferente. Então, muita gente acaba que não consegue retornar para Cristo, porque o próprio Deus não deixa, não permite, exatamente porque a pessoa visa lucro, visa destaque, comete erros que ela quer se destacar, quer se sobrepor aos outros, quer ter o seu nome célebre, essas coisas todas. Então, tem muitas diferenças aqui na questão de Pedro e de Judas, tá? Judas visou lucro, Pedro não. Pedro apenas temeu a própria vida. E Pedro não queria prejudicar Jesus. Judas não, Judas queria sim prejudicar Jesus. Como é que alguém trai outra pessoa e não quer prejudicar?
Só para encerrar isso, tem uma frase que eu escrevi aqui, eu vou ler para você. Nós podemos errar por fraqueza ou ignorância, mas jamais por interesse. Tá, meu irmão? Se você pode cometer os seus erros, você pode ter as suas fraquezas e até a sua ignorância, mas interesse já é bem diferente. Caminhando para o nosso final, diz aqui no verso, deixa eu ver aqui, 36, é isso? Verso 36. Bom, no verso 36, nós vamos ver que é Jesus no Getsêmani, né? Ele seguiu com os seus discípulos, chegando a um lugar chamado Getsêmani, e disse, assentai-vos por aqui, enquanto vou ali para orar. No verso 38, ele diz, então compartilhou com eles, dizendo, a minha alma está sofrendo dor extrema, uma tristeza mortal, permanecei aqui e vigiai junto a mim. Imagina os discípulos acostumados a ver Jesus, aquela fortaleza, aquela serenidade, de repente Jesus faz essa declaração pesada, minha alma está sofrendo dor extrema, uma tristeza mortal, permanecei aqui e vigiai junto a mim. Irmão, ali no Getsêmani, só para nós encerrarmos assim bem rapidamente, o que aconteceu ali que Jesus está tão angustiado, tão desesperado, foi orar várias vezes, falando a mesma palavra, depois lá em Marcos, se não me falha a memória, vai mostrar que ele está suando gotas de sangue, ele está num extremo de estresse, uma coisa assim absurda, que os cientistas dizem que isso realmente acontece, mas a pessoa tem que estar num estágio de aflição muito grande para que os seus poros dilatem a tal ponto em que ela é uma espécie de suor que sai em forma de sangue. Tem que ser uma coisa muito extrema. Jesus está nesse extremo. Mas por quê? Porque ele ia para a cruz? Ele está o tempo todo, o Filho do Homem vai ser entregue na mão dos pecadores, ao terceiro dia vou ressuscitar. Eu creio que esse não era o problema de Jesus. Eu creio que o problema de Jesus era ali, quando ele vê que todo o pecado da humanidade vai estar sobre ele, e ele vê que ele vai repetir a frase de Davi, Eli, Eli, lama sabachthani, Deus meu, por que me desamparaste? Quando Jesus percebe que ele está para ter quebrada a sua comunhão com Deus, ali Jesus estremece. Qualquer coisa, meu irmão, é moleza quando você sente que Deus está contigo. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra e da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Quando Deus está contigo e há um consolo, meu irmão, não interessa se você vai perder a cabeça, se vão te esquartejar, não interessa. A graça, o consolo de Deus te faz superar qualquer coisa. Morrer é piada quando você sente a graça de Deus te envolver. É piada, acredita, é piada. Só que ali Jesus recebeu uma revelação. Tu vai levar sobre si os pecados da humanidade, essa é a hora. Ele falou, epa, pecado sobre mim? Então vou perder a comunhão. A Bíblia diz que ele fez-se maldição por nós. A Bíblia diz que maldito todo aquele que for pendurado no madeiro, mas maldito de quem? Maldito de Deus. Maldito de Deus. Então Jesus começou a olhar aquela cena e falou assim, eu vou perder, meu pai vai me abandonar. Ainda que ele soubesse que não era um abandono, como está escrito no Salmo, né? Não deixará que a minha alma veja a corrupção. Ainda que ele soubesse que não era um abandono total, ele estremeceu, porque ele sentiu que ia ter, pela primeira vez na sua existência, quebrada a sua comunhão com Deus. E haver um momento que ele ia dizer, Deus meu, por que tu me desamparaste? Por que me desamparaste? Ou seja, ele se reconhecendo inocente, mas reconhecendo que Deus lhe virou as costas.
porque o pecado da humanidade está sobre ele e está se fazendo maldição no meu e no seu lugar. Para que Deus hoje vire o seu rosto benignamente para mim e para você, um dia ele virou as costas para Cristo e o deixou em trevas. Tá, meu irmão? E isso foi, inclusive, representado naquelas trevas que existiram naquela época, né? Que diz que durante boa parte do dia fez-se trevas. Então, essa quebra da comunhão, para mim, é o motivo de Jesus Cristo ter suado gotas de sangue, e não a sua morte, naturalmente falando, na cruz. Não foram as dores físicas e naturais que fizeram Cristo Jesus passar por toda essa agonia, mas sim aqueles instantes que ele sabia que ia perder a comunhão com o Pai. Isso foi que, na minha opinião, que o deixou agoniado mesmo ao ponto de suar gota de sangue. Amém?